Curso de Espiritualidade, compreendendo a realidade espiritual. Olá, amigos. Meu nome é Paulo HC Gonçalves, sou o coordenador do nosso curso. Estamos hoje na nossa quinta aula. A reencarnação é a volta do espírito a um novo corpo de carne. Não é o nosso objetivo provar a reencarnação, mas podemos dizer que na história tivemos vários acontecimentos que fazem essa prova. Sem querer entrar em minúcias, podemos citar os casos de pessoas ilustres inclusive, que tiveram sonhos recorrentes, alguns proféticos, e nesses sonhos são relatados casos e ocorrências diversas que comprovam a reencarnação. Nos dias atuais, a ciência estuda a TVP, Terapia de Vidas Passadas. Nela, igualmente, colhemos inúmeros depoimentos de pessoas que recordam vidas passadas, e essas recordações podem ser analisadas e catalogadas por cientistas. Algumas dessas vidas passadas são acompanhadas por especialistas, fazendo assim a sua comprovação. Pesquisadores diversos registraram em livros depoimentos de crianças que recordam vidas passadas. Muitos desses relatos o próprio pesquisador acompanhou a criança por cidades que elas não conheciam e elas guiaram os pesquisadores por casas, avenidas, falando com pessoas que ainda estavam vivas, identificando lugares e objetos. Os próprios gênios são pessoas que provam de certa forma a reencarnação, porque apesar de não terem estudado um determinado assunto, pode ser matemática, as línguas, mesmo assim têm extrema facilidade para aprender coisas que os adultos demoram anos. Isso podemos considerar como a prova de reencarnação, porque a evolução não dá saltos e qualquer conhecimento que adquiramos é necessário planejamento, treinamento e tempo. Para não relatar aqui os inúmeros casos que podem ser pesquisados facilmente na internet, passemos agora para a leitura do que diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Mas os discípulos o interrogavam: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho de Deus há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam o que lhe falavam a respeito de João Batista. Como falei, a ideia da reencarnação está presente na história. Alguns povos até confundem, pensando que um homem pode renascer como animal. Tal teoria é completamente ilógica, pois os corpos são distintos e os espíritos também possuem energias diferentes. Assim, um cachorro não pode nascer como homem, e nem um homem como cachorro. Antes do nascimento ocorre todo um planejamento, onde é visto a situação daquele espírito, os seus vícios, os seus defeitos, os pais que terá, as dificuldades até mesmo de saúde. Todo o planejamento é executado na espiritualidade, com ou sem a participação do espírito reencarnante. Muitas vezes o espírito não tem condição de planejar a própria encarnação. Nesse caso, os parentes e amigos assumem o controle. Assim que o planejamento está concluído, passa-se agora a ligação do espírito ao feto, que irá nascer. Na verdade, é o óvulo que está em formação. O perispírito do espírito que vai nascer vai perdendo substância até adquirir uma proporção insignificante. Estabelecida essa ligação, o espírito permanece o mesmo durante todo o processo em que está vivo aqui na Terra. Não ocorre a substituição de espírito, e em um corpo só não existem dois espíritos. Estabelecida a ligação da mãe e do filho, aqueles espíritos continuam entrelaçados. Assim, todas as emoções da mãe passam para o filho, e as compulsões, os desequilíbrios do filho também podem passar para a mãe. Mãe e filhos agora estão ligados, e permanecerá essa ligação mesmo alguns meses depois do nascimento. Na eventualidade da morte prematura do feto que irá nascer, essa morte tem repercussão no espírito reencarnante. Assim, se o espírito for um espírito equilibrado, ele saberá compreender a situação
e aguardará um novo momento para o nascimento. Se ele for um espírito desequilibrado, poderá reagir de forma violenta, se agarrando ao útero da mãe, provocando assim dores e sofrimentos. Em alguns casos, nós temos um processo de obsessão que se estabelece. Enquanto no ventre da mãe, o espírito está como se estivesse dormindo, não se afastando em nenhum momento mais do que alguns metros do corpo da mãe. Após o nascimento, ele demora alguns dias para se restabelecer, para despertar para a realidade material. Todos nós nasceremos uma série de vezes, até que atinjamos a perfeição. Como falei em aulas passadas, quando não precisarmos mais reencarnar, seremos como os anjos de Deus e atenderemos à vontade divina. Muito obrigado pela atenção e sobre o assunto continuaremos com outros vídeos. Que Deus abençoe a todos nós. Enael, estou lendo os livros que você recomendou. Muito bem, Pedro. Somente quando aprendemos a verdade é que alcançamos a independência intelectual. O livro é um amigo que vence o tempo e as distâncias. Eu posso propor um tema para a nossa conversa? Mas é claro, Pedro, o melhor condutor para os estudos é o próprio aluno. Nós aprendemos quando o professor nos ensina, mas aprendemos muito mais quando buscamos o conhecimento. Como é possível chegar à perfeição? Existe alguma magia, estudo ou prática que nos leve ao pleno desenvolvimento espiritual? Não, Pedro, a natureza não dá saltos, e para que um espírito chegue à perfeição, se faz necessário o estudo e o trabalho constante, pelo próprio desenvolvimento. E quanto tempo demora para atingir a perfeição? Isso varia de espírito para espírito. Aqueles de nós que dedicam a existência a essa conquista reduz o tempo e foge de dores e sofrimentos. Outros, que são mais teimosos, dilatam esse tempo ao infinito. Então eu lhe peço, Nael, me ensina alguma prática para que eu me torne um espírito perfeito. Ora, Pedro, de certa forma é isso que eu estou fazendo. Quando eu converso com você, estou conduzindo os teus passos, como se eu fosse um professor. Se você escuta um professor, tem o trabalho abreviado, mas isso não lhe impede de realizar o próprio desenvolvimento. Passará por dificuldades, eu bem o sei, mas todas as dificuldades são úteis para o nosso desenvolvimento. É possível para um homem em uma só vida atingir a perfeição? Não, Pedro, 100 encarnações não são suficientes para alcançar o que você deseja. A bênção da vida é que ela não termina. Isso significa que temos todo o tempo do mundo para o nosso aperfeiçoamento. Eu não compreendo, Nael, como pode ser isso? O espírito passa por inúmeras vidas em corpos adequados ao seu desenvolvimento. Em cada encarnação ele aprende um pouco e põe à prova o que já aprendeu. Ah, mas como aprender se esquecemos tudo de uma encarnação para outra? Não seria mais fácil conservar a memória? Você pode não acreditar, mas não perdemos os nossos talentos e os nossos vícios. De uma encarnação para outra, o que fica escondido são as informações que poderiam atrapalhar a marcha do nosso progresso. De qualquer forma, Deus nos concede uma nova oportunidade em cada nascimento. Para que isso ocorra, é necessário esquecer o passado momentaneamente e trabalhar pelo futuro. Um dia eu recuperarei a minha memória? Sim, Pedro, à medida que nós, espíritos, progredimos, adquirimos o pleno conhecimento de nossas vidas passadas. Enael, surgiu uma pergunta. É um espírito só que nasce ou dividimos o nosso corpo com outros espíritos? Embora soframos a influência de diversos espíritos ao longo da vida, é apenas um espírito que está ligado em nosso corpo. Um espírito pode substituir o outro? Digo, eu tenho uma amiga que de uma hora para outra mudou completamente a personalidade. Será que é outro espírito que ocupa o corpo de minha amiga? Não, Pedro, é sempre o mesmo espírito que acompanha o corpo durante a sua existência carnal. O espírito pode mudar de personalidade quando as tendências do passado assumem o controle. Além disso, temos casos de rebeldia, de revolta contra uma situação, a maturidade espiritual que aflora, e outras circunstâncias provocam alteração na personalidade. Em cada caso é necessário estudar as razões que levaram ao espírito tal alteração.
posso me dividir? Eu posso reencarnar em 2 lugares ao mesmo tempo? A pergunta é muito boa, mas não, somos apenas um. Se aparentamos estar em 2 lugares, é que nosso deslocamento é rápido. Vou dar um exemplo na linguagem dos encarnados. Eu posso estar aqui conversando com você e ao mesmo tempo respondendo às mensagens que vêm pelo computador. Alguns espíritos possuem inúmeras telas para acessar ao mesmo tempo informações de diversos lugares. Além disso, podem olhar pela janela e falar com um ou com outro neste ou em outro ambiente. O espírito é um só, mas a sua atenção pode estar ao mesmo tempo direcionada para todos os espíritos que ele tem alguma ligação. Enael, quem é que escolhe quem vai nascer? Existe uma fila? Ou ocorre uma disputa que determina qual espírito virá na hora do nascimento? Eu posso lhe garantir que existe organização no plano espiritual. A primeira ligação que existe é a vibratória. Espíritos iguais se atraem e facilitam o nascimento. Esse seria o mecanismo natural do nascimento. Cada espécie busca representantes da própria espécie. Espécies diferentes se repelem. No caso dos seres humanos, temos as afinidades e as antipatias que afetam a nossa aproximação. Isso significa que espíritos afins se atraem e formam grandes famílias. Se é assim, por que inimigos do passado nascem na mesma família? Existem outras leis do universo. Uma dessas leis que não é escrita, mas que pode ser percebida pelos espíritos, é que nos ligamos em tudo que colocamos a nossa atenção. Assim, se eu penso em um inimigo, eu me ligo a esse inimigo a ponto de não me afastar. As almas se buscam no universo e estamos sempre juntos daqueles que colocamos a nossa atenção. Enael, nosso futuro está determinado ou seguimos de acordo com a nossa vontade? Em outra palavra, existe o fatalismo? Tudo já foi planejado e acontecerá? Pedro, o planejamento ocorre, mas possuímos o livre-arbítrio. Isso quer dizer que antes de nascer, respeitando as leis da própria natureza, são escolhidos dos nossos pais os trabalhos que executaremos, algumas dificuldades e doenças. Contudo, tal planejamento não é irrevogável. Sempre podemos nos recusar a cumprir o planejamento e, em vez de casar com uma pessoa, casar com outra. Em vez de trabalhar como agricultor, podemos escolher trabalhar como pedreiro. É claro que cada mudança no planejamento traz consequências, e essas consequências podem adiar os nossos compromissos ou antecipar sofrimentos desnecessários. Como é que eu sei se estou seguindo o meu planejamento? Sempre que se faz necessário, o espírito recebe avisos através da intuição e dos sonhos. Ninguém está sozinho diante da imensidão. Somos almas solidárias que compartilham informações com o universo. Somos livres para seguir o nosso planejamento, mas se escolhermos outro caminho, outros planejamentos são implementados ao longo de nossa vida. Enael, como é que acontece a reencarnação? De forma geral, o óvulo se liga ao espermatozoide e forma o zigoto. A ligação do espírito acompanha essa união. A partir desse instante, é o mesmo espírito que permanece ligado ao corpo até o momento da morte. O desenvolvimento embrionário facilmente pode ser encontrado nos livros de embriologia. As células se multiplicam e se dividem até formar um novo ser. A mente do espírito reencarnante, dos parentes e amigos, afeta esse desenvolvimento. Por isso é importante manter o equilíbrio emocional no período da gestação. Se o espírito tiver merecimento, ele será acompanhado por uma equipe espiritual. Caso contrário, seguirá os fenômenos físicos naturais da formação de qualquer animal. O que acontece com o espírito durante a gestação? Em estado normal, ele dorme grande parte do tempo, acordando por poucos minutos nos últimos meses da gestação, nos braços da mãe, durante o sono. Embora a ligação fluídica, o espírito completa a encarnação quando ocorre o nascimento. Nesse momento, ele sente todo o peso da realidade e enfrenta as dificuldades de todos os encarnados. Pedro, chegou a hora de interromper a nossa conversa. Já discutimos inúmeros assuntos que farão pensar os nossos amigos. Que Deus lhe abençoe, Pedro. Que Deus abençoe a todos nós.
Era uma vez um menino muito pobre que era maltratado por um grupo de irmãos. Os meninos o tratavam com desrespeito, colocavam apelido, roubavam-lhe o lanche e o machucavam com brincadeiras de mau gosto. Eles pensavam que estavam brincando, mas o pobrezinho sentia-se coagido e violentado em seus direitos. A velha senhora que abrigava o menino e que às vezes fazia o papel de mãe, disse certa vez para ele: Existem problemas que podemos solucionar, outros que devemos suportar. Perdoa, meu filho, aguarde a ação do tempo, que tudo vai mudar. Não podemos nos calar ante a injustiça. Se o homem se omite, o mal domina. Será que a senhora não pode fazer alguma coisa? Oh, meu filho, neste mundo conturbado que vivemos, os valores são desprezados em favor dos interesses pessoais. Dia virá que a humanidade será outra, e o forte tomará as dores do mais sofredor. Eu já tentei falar com os garotos. Eles até me prometeram mudar de caminho, mas logo voltam à velha prática. Acho que a influência de uns põe a perder toda uma comunidade. Falei também com os pais, mas eles querem educar os filhos para serem líderes e não admite qualquer intervenção. Pediram-me que eu me retirasse e cuidasse de minha própria vida. Não adiantaram os meus protestos e rogativas. É triste saber que existem famílias que vivem de aparência. Porém, o verniz que demonstram nada mais é do que podridão camuflada. Triste é a sina de quem não tem uma família. Se eu tivesse pai e mãe, isso não me aconteceria. Acho que você tem razão, mas não podemos mudar o passado. Só nos resta aceitar os desafios da vida e trabalhar pelo nosso próprio crescimento. Quando puder, se afaste do agressor. Se não lhe derem essa opção, aprenda a calar e aceitar, pois que tudo é passageiro. Não existe injustiça, existe apenas duras lições. O menino não ficou consolado, porém compreendeu que a boa senhora não poderia fazer nada. Consolou-se como pôde e foi dormir. No sonho ele se viu como poderoso senhor, dono de inúmeros escravos. No primeiro momento sentiu-se feliz, mas percebeu o temor nos olhos dos pobres coitados. Aqui era um beliscão dado a esmo, ali era um palavrão direcionado para a pessoa que não merecia. Igualmente viu cenas constrangedoras de atrocidades mil, todas praticadas por ele. Então começou a chorar com vergonha de si mesmo. Tão emocionado ficou que acordou em lágrimas. Ele sempre pensou que era uma vítima, mas reconheceu que ainda era o mesmo homem orgulhoso do passado. Diante da dura constatação, na qual não lhe restava qualquer dúvida, ele se tornou um modelo de virtude. Nunca mais reclamou e nem se importou com as agressões que sofreu. Já velho em seu leito de morte, o enfermeiro que cuidava da ala hospitalar na qual ele estava, certa vez questionou: Vovô, vovozinho, eu queria ser como o senhor. Como o senhor consegue ter tanta paciência? De pequeno aprendi que ninguém escapa da lei divina. Recebemos o que fizemos por merecer. Se não fizemos nessa vida, certamente o fizemos em outra. Além do mais, quem está em paz não se ofende com insignificâncias. A vida é muito bela para vivermos remoendo alguns instantes de sofrimento. Dias depois, aquele homem morreu como um dos inúmeros anônimos que passou por aquele hospital. Para muitos ele foi um covarde, porém para mim ele foi um herói, vencedor de si mesmo. Quem compreende a continuidade da vida não rouba, não trai, não magoa, pois sabe que nada ficará escondido e que sempre encontraremos com aqueles que magoamos. A maior justiça da lei divina está na continuidade da vida, pois vivemos o que fizemos outros sofrer e nos reencontraremos com aqueles que nós prejudicamos. Que Deus abençoe a todos nós. Nós não somos escravos da matéria. Nós estamos na Terra, ocupando hoje um corpo físico, um corpo momentâneo, porque na realidade nós somos seres eternos. Fomos criados por Deus em determinado momento, ninguém sabe exatamente quando foi criado. Tivemos todo o nosso processo evolutivo. Passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal e finalmente chegamos à condição de homens. E se Deus quiser, com a graça divina, nós vamos nos aperfeiçoar até o reino angelical. Nós seremos anjos servindo a Deus.
O sofrimento é natural, não existe nenhum ser humano que passou pela Terra que não tenha enfrentado o sofrimento. O planeta Terra é terra de provas e expiações. O planeta Terra é local de teste, aonde a gente é levado à exaustão. Para que isso? Simplesmente para a gente aprender a amar o próximo como a nós mesmos, respeitar o próximo e fazer pelo próximo o que nós gostaríamos que o próximo fizesse para com a gente. O âmago, o ensinamento mais importante que nós temos de aprender aqui na Terra é esse. Está certo que nós estamos fadados à perfeição. E quando a gente fala em perfeição, é perfeição completa. Nós somos seres integrais. É saber a matemática, a física, a química. É saber compor música, é saber dançar, é saber fazer tudo que a natureza, os ensinos podem nos oferecer. Chegar à perfeição completa. Isso não é dado ao homem fazer de uma vida só. Por isso que nós temos nascimentos e mortes. É por isso que nós vamos, numa encarnação, nascer junto aos justos e na outra, junto aos injustos, aos sábios e aos ignorantes. Para em determinado momento, nós sermos os professores, nós sermos aqueles que escoram a família, escoram os amigos. Mas em determinado momento nós também caímos em tentação, porque ainda nos sentimos fracos. No dizer do amigo, a carne é fraca. E quando a gente se sente fraco, é necessário mãos amigas que nos amparem. Nós podemos mudar. Não existe nada que a gente não possa fazer. Os arrastamentos existem. Mas o homem não precisa cair nesses arrastamentos. Ele pode usar uma coisa chamada vontade. Basta a nossa vontade, para que a gente não caia no mal, para que a gente não seja arrastado. O costume do mundo, o ensino do mundo, é para a gente revidar. Se alguém nos dá uma ofensa, a gente fica magoado, a gente fica aborrecido e tenta responder na mesma moeda. É porque nós somos crianças. Se uma criança vem até aqui, correndo, e dá uma cabeçada no meu joelho, eu vou sentir dor. Mas eu vou perdoar porque ela não é culpada. A criança é inocente, ela é simples, ela é ignorante, ela não sabe o que está fazendo. Por isso que ela saiu correndo e trombou em mim, me machucou. Eu perdoo, porque eu já tenho consciência, sou um ser adulto, sou um ser já consciente, eu compreendo que aquela criança, ela não sabe o que faz. Agora, se uma criança vem correndo, desabalada da carreira e bate na outra criança, derruba, machuca, a outra vai querer revidar, porque está no mesmo nível evolutivo. E por serem duas crianças, uma agride a outra e a outra ambas se sentem no direito de agredir a outra, porque uma machucou a outra. E a gente tenta aconselhar, não faça isso, mas ela me bateu primeiro. É normal, são crianças. Então, na nossa sociedade, nós lidamos com crianças espirituais. Adultos que estão no corpo de adultos, que estão com a aparência de adultos, mas se comportam como crianças. E vêm nos ofender, vêm nos ferir. E como crianças que nós também somos, nos damos ao direito ao revide. E aí os espíritos mais velhos, mais conscientes, olham para nós e veem. São crianças espirituais. Ainda não sabem a questão do perdão. Ainda não sabem que todo o mal que nós fazemos, a gente colhe o retorno. Abençoado é aquele que perdoa, porque se liberta. Abençoado é aquele que segue em frente e deixa a justiça perante Deus, para Deus. Porque todo aquele que se acha com o direito de se vingar, se transforma em um obsessor. E toda vez que nos tornamos obsessores, nós trazemos o inferno na nossa vida. Nós tornamos nosso redor um campo de maldade e de sofrimento. Então nós somos responsáveis pelo sofrimento que espalhamos ao nosso redor. Meus amigos, errar é humano, mas acertar também é humano, nós podemos crescer. E como o planeta Terra é um local de dor e sofrimento, nós vamos esperar que tudo floresça na nossa vida, tudo dê certo na nossa vida. Pelo contrário, vamos esperar que sofrimentos e dores surjam nela. Mas em determinados momentos a gente tem a oportunidade de virar a mesa, de modificar essa situação. Mas tem que estar aqui. O suicida, o que acontece com ele? Com certeza, todas as religiões falam, ele tem o seu castigo. Porque uma pessoa que dá um tiro no ouvido vai ter o sangue do ouvido escorrendo, vai ter a morte. E ao morrer, mata-se o corpo físico, mas o espírito continua. E esse espírito levanta e se reconhece como ser humano ainda, porém, reconhece que se matou. E continua sentindo as dores do suicídio, continua vendo o sangue escorrer. Só que Deus é bom e justo. Primeiro coloca ele junto a outros que também querem se matar. Ele vai para um vale dos suicidas, uma região de dor e sofrimento.
Só que essa dor e sofrimento não é eterna. Em determinado momento, vem um sono reparador, e esse espírito é colhido e trazido de volta à humanidade. E aí ocorrem os nascimentos. Encontramos crianças que nascem com problema de surdez, possivelmente porque foram suicidas no passado. Encontramos crianças que têm o atrofio das pernas, que foram homens do passado que se jogaram de um prédio, destruíram as pernas, morreram e renascem agora com o corpo relativamente saudável, mas com as pernas atrofiadas ou sem pernas. E de acordo com o nosso proceder aqui na Terra, a gente vai receber no corpo, bom ou mal, de acordo, como eu falei, com o nosso proceder das vidas passadas. A beleza é que nós continuamos vivos, nós somos espíritos eternos, e passando o sofrimento sempre vem um dia de sol, um dia de alegria. Eu lembro de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi um homem comum que tentou abrir uma empresa, abriu empresa, faliu. Abriu outra empresa também, fracassou, faliu. Tentou a eleição, quer ser governador, prefeito. Tentou por 8 vezes. E todas as outras 8 vezes ele foi desclassificado. E uma delas foi o pior votado. E mesmo assim ele persistiu. Com 45 anos a namorada dele morreu. Ele teve um problema de saúde muito sério. Teve um ataque de nervos muito sério. E ele pensava já que não tinha mais nada para fazer. Era uma vida de sofrimento, de derrota atrás de derrota. E resolveu tentar, a última vez com 51 anos, a carreira de presidente. E tentou a eleição de presidente. E ele ganhou. E ele foi o presidente, ele é o presidente mais lembrado dos Estados Unidos até os dias de hoje. Abraham Lincoln é um símbolo contra a escravatura, né, em favor da humanidade. Ele é um símbolo para a nossa humanidade. E é um exemplo de vida para nós. Jordan, considerado o maior jogador de basquete. Na infância, ele foi expulso do time de basquete. Não queriam ele, que ele era muito atrapalhado. Ele era o menorzinho, baixinho. Considerava que ele não serviria nem para jogar basquete. Mesmo assim, ele insistiu. Ele pulava a cerca durante a noite, quando os outros tinham saído. Ia treinar sozinho. Ia treinar o arremesso. E quando teve uma outra oportunidade em outro ano, ele demonstrou um pouco de talento. O técnico colocou ele no time. E numa final, foi colocado para ele a oportunidade de fechar o chave de ouro, aquele campeonato. Uma última cesta. E ele errou. Fracassou. Só que ele insistiu, ele continuou jogando. E hoje é considerado um jogador de basquete, melhor jogador de basquete do mundo. Até os dias de hoje. Ninguém superou o Michael Jordan. E assim a gente vai vendo exemplos de vida de pessoas que com superação conseguiram vencer por insistência, porque a vida não deu escolha para elas. A única coisa que elas tinham era o fracasso, e era um fracasso atrás de outro fracasso. Eu recordo da história da escritora de Harry Potter. Uma mulher casou, foi para outro país, teve uma filha e durante 5 anos teve uma vida de dor e sofrimento junto ao marido. Em determinado momento ela não aguentou mais de casamento dela, ela voltou para a terra natal. Só que ela voltou sem condição e ela era sustentada pelo governo. O governo dava um crédito para ela continuar sobrevivendo. E nesse tempo ela procurava emprego, não conseguia. Ela começou como passatempo, hobby, começou a escrever. E escrevia compulsivamente. E ela escreveu a história de Harry Potter. E bateu nas editoras. E com 23 editoras, ninguém aceitou o livro dela. Até que um homem, olhando aquele material dela, falou assim, não, vamos insistir mais um pouquinho. E levou para outras editoras, até que uma aceitou. E hoje Harry Potter é um livro mais vendido, na parte da Europa, dos Estados Unidos. Temos filmes a respeito de Harry Potter. E ela se transformou numa mulher extremamente rica. Mas não foi na adolescência, não foi na idade adulta, já foi na idade já madura, próximo aos 40 anos. E a gente vai vendo exemplos de vida, e a gente vai olhando a nossa própria vida. Poxa, tanto dor, tanto sofrimento, Por que acontece tanta coisa de ruim na nossa vida? Deus sabe por quê. Porque Ele quer nos lapidar. Nós somos como diamantes preciosos. Só que o diamante bruto parece uma pedra opaca, cheia de defeitos. E as pessoas olham esses defeitos nossos e apontam os defeitos nossos. Porque é isso que elas enxergam. Mas um bom lapidador, uma pessoa que entende de joias, ela vai moldando, vai lapidando, até que de lá, daquela pedra bruta, sai um diamante. Nós somos esse diamante. Só que quem nos lapida é o tempo. São os anos de vida que passamos aqui na Terra.
No começo somos simples e ignorantes. Vamos aprendendo de passo a passo a nos melhorar, a nos aperfeiçoar. Vamos corrigindo os nossos defeitos. E sabe quem é o cinzel, quem é o martelo? Quais são os elementos que fazem a nossa laptação? São as outras pessoas. Nós somos o cinzel, o martelo, a ferramenta de consertar outras pessoas. Nossos maridos, nossas mulheres, nossos filhos. E os nossos maridos, mulheres, filhos, nossos patrões, são aqueles que nos lapidam. E de pouco a pouco nós vamos revelando o nosso brilho. Nos tornamos um pouco mais pacientes, mais gentis, mais generosos. E nós estamos aqui na Terra para o nosso aperfeiçoamento. E a Terra é um local onde a gente está momentaneamente.